Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E olha, vai fazer aquela fezinha, vai fazer aquela apostinha, faça lá na 1xBet. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Utilizando o nosso cupom promocional com a palavra Futebolaço, eles dobram aí o seu primeiro depósito. Rodada do Brasileirão pega fogo, começa hoje, jogos vão aí até o domingão. Então vocês podem estar fazendo a sua aposta lá na 1xBet. Tem Grenal, tem Fluminense, Botafogo, tem jogo pra caramba aí pra vocês apostarem, beleza? E de quebra, vocês ainda fortalecem e ajudam aqui no meu trabalho. Pensou em apostas, pensou em 1xBet. Bom, falando de Vasco e São Paulo, já vamos mergulhar aí nesse confronto, vamos falar um pouco sobre a partida. Vasco e São Paulo chegam em momentos completamente distintos aí no campeonato. O Vasco muito pressionado, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a um pontinho, não vence as 5 rodadas. Já o São Paulo trocou de técnico recentemente, demitiu o seu maior ídolo e trouxe o Dorival Júnior. E o time em 8 jogos tem 4 vitórias, 4 empates. Venceram o jogo de ida agora das oitavas de final da Copa do Brasil fora de casa contra o Sport. Vão ter um desfalque importante de última hora. O zagueiro Arboleda sentiu dores no posterior da coxa, mas para evitar agravar o problema, o São Paulo decidiu retirá-lo da partida. Mas o São Paulo vem bem encaixado sobre o comando técnico aí de Dorival Júnior. O Vasco, a princípio, deve manter a mesma escalação do jogo contra o Santos, pelo menos foi o que apurou o GE, tá? Então vamos bater as prováveis escalações. O São Paulo deve ir a campo com o goleiro Rafael, Rafinha na lateral direita, a zaga com Alan Franco e Beraldo, né? O Arboleda tá fora pelo probleminha da coxa. Na lateral esquerda, Patrick. Trio pé de meio de campo aí, Pablo Maia, Gabriel e Rodrigo Nestor. E o trio de ataque formado por Alisson, Luciano e mais na frente o Caleri, tá? O São Paulo, além do o Arboleda tem alguns outros desfalques, que são eles. O Ferrarese teve uma cirurgia no joelho, já está fora já há um bom tempo. O Thales Costas teve uma sutura no menisco do joelho direito. Moreira, transição após cirurgia no joelho esquerdo. Igor Vinícius, transição após cirurgia no pubis. Wellington Rato, cirurgia no tornozelo esquerdo. Galopo, cirurgia no joelho esquerdo. Jandrei, fratura no quinto metatarso da mão esquerda. David, transição após trauma no joelho direito. Ellison, transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda. E o Arboleda, como eu informei para vocês, fadiga muscular. O Vasco, de contrapartida, vem completinho, tá? Os desfalques do Vasco são apenas aí Andrei Santos e Marlon Gomes na seleção. E também, que já vem fora... são esses os desfalques do Vasco para a partida. De resto, o Vasco vem completo. E aqui vai um elogio aí ao departamento médico do Vasco. O Vasco não tem contundido os jogadores já há algum tempo, tá? O Vasco ano passado também jogava direto e não contundia. Então o departamento médico do Vasco cabe aí elogios, tá? O provável time do Vasco é Léo no gol, Léo Jardim. Na zaga, Robson, Bambu e Léo. Nas laterais, Puma, Rodrigues e Lucas Piton. Tripé de meio de campo, Jair, Barros e Galarza. Trio de ataque, Figueiredo, Peck e Pedro Raul, tá? Eu acredito que o Alex Teixeira ganha a vaga do Figueiredo na ponta aí, deve ser esse time contra o São Paulo. Mas o GE tá indo na vibe de que o Barbieri repetiria o mesmo time. Para finalizar, vamos ouvir uma palavra aí do nosso capitão, Léo, falando um pouco e mandando um recado para a torcida. Na sequência eu venho aqui comentar um assunto importante. Então com vocês o Léo, falando dessa questão aí de jogar em São Januário e jogar fora de casa. O Vasco vai fazer uma sequência agora de 4 jogos, 3 fora de casa e 1 como mandante no Maracanã contra o Flamengo. São Januário, inclusive, vai passando por uma troca de gramado, mas isso é um papo para um próximo vídeo, tá? E como é que o Vasco encara aí esses jogos agora, essa sequência fora de casa. E o Barbieri até comentou que em alguns momentos São Januário tem ficado mais hostil ao Vasco do que para os adversários. E o Léo aproveita também, comenta como é que foi o sentimento de sair xingado e vaiado pela torcida, e ele finaliza deixando um recado para o torcedor do Vasco, né, que anda um pouco angustiado com esse momento do clube. São Januário para mim é muito importante, né? Não
não só para mim, mas acredito que para cada torcedor. Por exemplo, eu fiquei um bom tempo sem fazer gol e foi lá onde eu fiz meu primeiro gol, né, que foi um momento muito feliz na minha vinda, na minha chegada aqui no Vasco. Eu particularmente eu gosto de São Januário, é um ambiente que tem uma história que os torcedores ali ajudaram a construir aquele ambiente, tem uma identificação muito forte, não só o torcedor, mas cada jogador aqui também sabe a importância. Não pode pintar porque o resultado agora, em 2 jogos, não aconteceu, que São Januário vai virar contra a gente, contra o torcedor, contra o jogador, contra qualquer um que trabalha no futebol, não. O São Januário é muito importante para cada um jogador aqui e a gente tem muita ciência disso. Difícil, né, quando você sai do estádio, você não corresponder à expectativa da torcida. Era um jogo que era importante para a gente ganhar, Mas o grupo ele continua firme, continua acreditando no treinador, continua, sabe? Porque como eu falei, o Barbieri ele tem um lado tático, sabe, de conhecimento muito bom, mas o lado humano dele é fantástico, cara. E eu acredito muito nisso. Vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu me importo muito com a parte humana, né? Porque a parte humana para mim vem e depois vem a parte tática, porque na minha opinião, tá, não adianta só ter a parte tática, mas se a parte humana não tocar no vestiário. Então, o nosso treinador tem isso. Então a gente está muito confiante, né, para o próximo jogo, muito confiante para a sequência da competição. Olha, eu estou aqui hoje, cara, porque eu quis estar aqui dando essa coletiva. Falei com a assessoria, falei com o clube. Em uma conversa eu queria estar aqui porque eu queria representar o sentimento desses jogadores que estão dando o máximo todos os dias. Na minha visão, não seria justo eu não estar aqui, né, explicando, colocando a cara para explicar para o torcedor que aqui tem um grupo que realmente quer o bem para o Vasco. A gente sabe que o resultado é o que mais a torcida quer. E a torcida sabe muito bem o sentimento que eu tenho, o sentimento que o grupo tem de estar vestindo essa camisa. Então eu fiz questão de estar aqui para explicar para o torcedor. Estamos juntos, estamos unidos, porque o sentimento aqui é fazer o Vasco subir cada vez mais na tabela, de fazer um grande campeonato, né, e dar alegria para o torcedor. Bom, para finalizar, o Vasco emitiu uma nota de repúdio em seu site oficial. O ex-presidente Alexandre Campelo participou de um podcast, o Fora de Jogo, falando aí sobre a sua gestão e etc. E fez algumas acusações graves à atual gestão do Vasco, principalmente no que tange aí a questão da forma ao qual foi transicionada essa questão do Vasco sair do modelo associativo e virar SAF. Eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco e a nota de repúdio para vocês entenderem melhor do que se trata. Nota de repúdio. A diretoria administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama vem manifestar seu repúdio a declarações caluniosas do senhor Alexandre Campelo no podcast Fora do Jogo, em que afirma textualmente que havia interesses em vender o clube. Por isso, derrubaram o time assim que assumiram. Mantiveram o time na segunda divisão e venderam. Você sabe qual é a comissão sobre a captação de recursos? Se não me falha a memória, é algo em torno de 4%. Você sabe quanto é 4% de 700 milhões? 28 milhões de reais. Essa foi a aspa do Alexandre Campelo ao podcast Fora do Jogo, tá? E aí o Vasco segue a sua nota de repúdio rebatendo essa fala do Alexandre Campelo e, segundo a própria nota, deve receber um processo criminoso por parte do Vasco por calúnia e difamação. Mas vamos seguir aqui o que diz a nota de repúdio do Vasco da Gama. Nunca houve qualquer interesse dessa gestão em vender o clube. Houve sim um trabalho intenso para viabilizar financeiramente o clube, que se encontrava com meses de salários atrasados e passivos da ordem de 850 milhões ao final da gestão do senhor Alexandre Campelo e equipe de futebol, lamentavelmente, já se encaminhavam para o rebaixamento. A insinuação de que haveria interesse na queda e manutenção do time na Série B é absurda e desrespeitosa para com o clube, atletas, comissão técnica e todos aqueles que trabalham por sua recuperação. Acresce que a Lei 14.193, que institui a SAF, só foi editada no segundo semestre de 2021, quando o clube já disputava a segunda divisão.
Esclarece-se, portanto, que o Vasco não pagou comissão sobre captação de recursos. Houve a fixação de um teto estabelecido contratualmente como limite máximo da remuneração dos diversos assessores que participaram da maior operação de M&A com vistas à formação de uma SAF até o momento realizada no Brasil. Esta gestão tem orgulho de tê-la concretizado e, com isso, permitido abrir o caminho para a reabilitação financeira e esportiva do futebol vascaíno. Trata-se ainda... Tenha-se ainda presente que a remuneração em causa foi inclusive inferior à praticada no mercado de fusões e aquisições e arcada pela Vasco da Gama SAF, já sob o controle da 777, sem incidir sobre o teto da assunção de dívidas. Por fim, informamos que já estão sendo tomadas as providências cabíveis na esfera criminal e civil para que o senhor Alexandre Campelo responda pelas suas acusações graves e caluniosas insinuações. Além disso, aproveitamos para esclarecer que as apurações solicitadas pelo Conselho Deliberativo de possíveis irregularidades administrativas e atos lesivos aos interesses do clube realizados em gestões anteriores encontra-se em fase de conclusão e tão logo o relatório da empresa especializada seja disponibilizado, será dado conhecimento aos poderes do clube para doação das medidas cabíveis, tá? Essa nota foi emitida ontem no final do dia. E aqui vai algumas situações. Primeiro, além de rebater o ex-presidente Alexandre Campelo, o Vasco informa de que um relatório que estava sendo feito sobre gestões anteriores está em reta final. Então o Vasco meio que já quis colocar isso nas entrelinhas, talvez ciente aí de que tem algo errado, e aí ele faz questão de dizer, já que está entrando com uma queixa-crime contra o Alexandre Campelo, que pode ser que venha algo a respeito da gestão do próprio. Inclusive, se vocês lembrarem, o Vasco tinha aberto uma sindicância para poder ver o contrato da capa, né? Porque poucos meses antes do encerramento do contrato foi renovado às pressas e muitos diziam até que aquele contrato era um contrato meio lesivo ao Vasco, que o Vasco inclusive hoje deve manter a capa, porque a forma como o contrato foi feito, para você quebrar esse contrato, enfim, seria algo meio complexo, tá? Dito isso, vale lembrar também que o ex-presidente Alexandre Campelo, isso quem me confirmou foi o próprio Alex Evangelista, quando ele esteve lá no Futebolaço Podcast ano passado ainda, de que ele processou o ex-presidente Alexandre Campelo, que o teria acusado de se usurpar de alguns equipamentos médicos do Capres. Vocês lembram como foi aquela transição complicada da saída do Eurico para a entrada do Alexandre Campelo? E recentemente saiu a causa e o Alex Evangelista ganhou essa causa do Campelo. O valor foi até bem alto, foi 120 mil, 90 mil reais, alguma coisa assim que ele ganhou do Campelo de indenização na justiça. E o próprio Vasco agora já está dizendo que vai entrar contra uma queixa-crime, tá? Então, caso o Campelo perca essa também, é o segundo processo de queixa-crime de calúnia que o Campelo vai estar respondendo. Um ele já perdeu e o Vasco está informando que vai mover o segundo processo. E aqui fica uma aspas importante, que infelizmente a gente vê isso muito nos dias de hoje. Se você realmente tem provas de algo sério e grave e que precisa ser comentado e falado, venha a público, traga, apresenta as provas e sim, bota a boca no trombone. Mas a gente vive um mundo hoje que muitas das vezes as pessoas fazem ilações, fazem acusações sem prova, muitas das vezes coisas que não são verdadeiras. Então, acho que nesse aspecto o Vasco faz bem. Cabe sempre ao ônus de quem acusa apresentar a prova. Então isso aqui é um assunto muito sério. A gente sabe que o vascaíno, de uma maneira geral, é um torcedor que, pelo como o clube se dividiu, infelizmente, nos últimos anos, é um torcedor que ficou muito político, né? E muitos se dividem até dentro do próprio Vasco por viés político. E esse clima não é nada legal. E isso acaba acontecendo também na semana onde o clube teve aí uma semana turbulenta, que foi a proximidade da zona de rebaixamento e também a questão de ter ficado público os atrasos aí das comissões e dos pagamentos dos empresários e dos clubes aos quais o Vasco comprou direitos econômicos, tá? Então, enfim, que seja primeiro aí apurada as situações e que a justiça em breve
dê o seu parecer, tá? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa segunda edição. Já daqui a mais ou menos 1h40, pelo menos a hora que eu tô gravando agora, a bola rola para Vasco e São Paulo. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham de toda essa polêmica. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta, vai, tamo junto. Valeu!